Boa tarde, gente. Para quem ainda não viu nenhuma transmissão do Café com Macumba no YouTube ou aqui pela página do IBA, do Instituto Benedita de Aruanda, é só uma introduçãozinha, tá? Meu nome é Sara Siqueira, eu sou sacerdotisa da Casa da Avó Benedita, terreiro de Umbanda que fica aqui na capital paulista, na capital de São Paulo, mais especificamente na Rua Texas 880, no Brooklyn, tá bom? Aqui na Zona Sul. Nós temos atendimento todas as sextas-feiras, a partir das 8 da noite, das 8 às 10, as nossas giras. A gira desta sexta vai ser de Pretos Velhos, vocês que nos assistem estão mais do que convidados. Nós distribuímos senhas a partir das 7 da noite, a entrada é permitida até as 9, depois não entra mais, tá bom? Bom, o nosso vídeo de hoje, eu estou preferindo transmitir aqui pelo canal do IBA e depois a gente sobe no canal lá do YouTube, né? O canal do YouTube é o canal Café com Macumba, que é o canal de conteúdo do Instituto Benedita de Aruanda, que é essa página que agora transmite, vamos dizer assim, as lives, até que a gente ache um códex ou uma ferramenta que as lives fiquem melhores lá no YouTube, né? E hoje, a nossa discussão hoje é sobre as oferendas, né? Essa semana a gente teve algumas discussões, algumas perguntas, algumas coisas do pode, não pode, será que não? Então eu vou expor para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que os meus guias me ensinaram, aquilo que eu aprendi com o pai Rubens, aquilo que eu aprendi com o pai Cláudio Ricomini, aquilo que eu tenho como verdade para mim, tá? Pode ser que para você funcione diferente, ok, sem problema algum, mas ainda assim, eu acho que mesmo dentro da Umbanda, mesmo dentro de todos os fundamentos que a gente tem, nós temos que usar o bom senso, tá? Então, a primeira, vamos dizer assim, eu não vou chamar de mito, talvez mito seja um pouco demais, porque não é bem por aí, mas a primeira coisa essa semana foi, não posso fazer oferenda em lua minguante, período de lua minguante não posso fazer oferenda. Então, eu perguntaria para você primeiro, para quem você vai fazer essa oferenda, né? Se você tem um caboclo lua minguante, o que você faz? Em que lua você acha que ele vai preferir a oferenda dele? Na lua cheia? Por outro lado, se você vai oferendar um tranca-ruas, é claro que ele vai querer a oferenda dele na lua cheia, obviamente, né? Porque a lua cheia é um dos símbolos de São Jorge, um dos símbolos de Ogum. Né? E Tranca-Ruas é um Exu de Ogum. Então, é bem provável que ele queira que você faça numa lua cheia e tudo mais, tá certo? Fora isso, gente, esse tipo de correlação entre a oferenda que você vai fazer e o estado da lua, se você for levar isso em consideração, fora aquilo que seu guia pediu, tá? Se você for levar isso em consideração, então aí você vai abrir um leque que você vai ter que levar em consideração todas as horas planetárias. Porque, verdade seja dita, todos os planetas exercem algum tipo de influência sobre nós e sobre o nosso planeta. E isso não sou eu que estou falando, tá? Eu vou ler uma parte aqui da enciclopédia Enciclopédia de Umbanda. Vocês podem achar essa enciclopédia no site do Instituto Sarracene, Instituto de Umbanda Sagrada Sarracene.
gerido pela irmã do Rubens, tá? Do Rubens Saraceni. E nessa enciclopédia você tem o seguinte, você tem uma seção chamada Gênese do Planeta Terra. Essa seção ela é dividida em 4 partes. Na segunda parte, tá? Eu vou ler esse pedaço aqui para vocês entenderem. Com o tempo, o núcleo magnético do planeta foi alcançando um ponto de equilíbrio. As ondas eletromagnéticas foram perdendo força e as energias foram se condensando em torno do eixo magnético planetário. O planeta, que era uma massa incandescente com pequena reatividade, começou a perder calor para o geladíssimo espaço cósmico, que é o absorvente natural do excesso de calor dos corpos celestes. Tanto isso é verdade que o brilho que vemos nas estrelas é a energia que flui com as ondas eletromagnéticas, mas que vai sendo diluída no espaço cósmico. Mas as ondas eletromagnéticas geradas no interior delas e que nos chegam são absorvidas pelo magnetismo planetário e o recarregam, mantendo-o em equilíbrio vibratório. Já o excesso é lançado fora pelos polos magnéticos norte e sul, mantendo constante o campo em torno do planeta. Nada é gerado do nada. Se a Terra tem seu magnetismo constante, algo tem que estar alimentando-o continuamente, para que ele se mantenha estável. Esta absorção das ondas eletromagnéticas irradiadas por outros planetas é o fundamento da astrologia. Isso aqui não sou eu que estou falando, gente. Está na enciclopédia do Rubens, tá bom? Rubens Saraceni. Continuando, vou ler mais um parágrafo para vocês. O poderoso magnetismo de Vênus, que é um planeta regido por um trono planetário de natureza feminina, explica a influência desse planeta nas questões do amor, do coração e da sexualidade. Saibam que o planeta Vênus não é igual ao nosso, porque o magnetismo do trono que o rege não é igual, não é da mesma natureza e sua dimensão física ou material tem uma finalidade inversa à do planeta Terra. Lá, a dimensão física é doadora de energias para outras dimensões paralelas a ela. Aqui, a dimensão física tanto é doadora quanto receptora das energias das nossas dimensões paralelas. Em Vênus, nas suas dimensões paralelas à dimensão material, vivem somente seres femininos, ou seja, sejam de espécies que forem. Cada planeta possui seu trono planetário, cujo magnetismo divino diz a quem desencadeou seu processo formador e o tem sustentado desde que foi assentado ali pelo divino criador. Esses tronos são individualizações do divino criador e têm em si tantas qualidades de Deus quantas forem necessárias à manutenção da vida que tem que amparar. Então, se eu levar em consideração o que o Rubens diz no texto dele, eu tenho que levar em consideração, por exemplo, se eu for fazer uma oferenda para o meu erê ou para Oxum, eu teria que fazer numa hora de Vênus, porque é a hora que Vênus está, o magnetismo do planeta Vênus está atuando sobre a Terra. É a melhor hora para fazer. Eu teria que verificar quando Vênus está num trígono favorável, junto com o meu planeta, para que eu pudesse fazer uma oferenda desse sentido, tá bom? Então, gente, por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque as pessoas falam assim, não posso fazer oferenda porque é lua minguante, tá, e daí? E daí? Se você for levar isso em consideração, primeiro, se o seu guia não te falou nada, se ele simplesmente pediu a oferenda e não te determinou o dia de fazer, quem é você para dizer se você pode ou não? Segundo, os nossos guias, os nossos orixás, eles sabem que a gente não vive mais num mundo onde é fácil, sabe? Eu vou ali, vou dar um pulinho ali e vou fazer uma oferendinha na natureza e já volto. Não é assim. A gente, principalmente nós que moramos aqui em São Paulo, a gente tem que fazer uma puta de uma preparação, entendeu? Compra elementos, faz isso, faz a comida, para depois olhar e falar assim, é lua minguante, não vou fazer. Não existe isso, gente. Não existe isso. Se o seu guia não falou nada, faça. Faça com todo amor e carinho.
tá bom? Existem influências planetárias sobre a sua oferenda? Sim, existem. Porque tudo é eletromagnetismo, tudo vai influenciar. Se você tem a capacidade de ir à natureza numa data e hora específica em que não só a Lua, mas todos os astros estão em correlação para que você consiga fazer a sua oferenda, ótimo, ótimo. A sua oferenda vai estar potencializada para o destino, para o fim que ela tem. Agora, se você não tem condições de fazer isso, por que você vai se preocupar com um único satélite natural da Terra? Ao invés de se preocupar com isso, então vamos pensar assim, eu vou me preocupar com a hora mágica. Meia-noite, hora de Chu, hora de Mulu, 9 horas da manhã, hora de Ansan. Vou me preocupar com isso, então. É mais fácil eu me preocupar com a hora mágica, talvez eu consiga me beneficiar melhor prestando atenção na hora mágica do que na Lua, tá? Então, eu chamei de mito, não é que é um mito. Existe correlação? Existe. Existe sim correlação. Mas você não deve deixar de fazer oferenda para o seu guia porque é lua minguante. Se ele não falou nada para você, se ele não se opôs, eu não vejo problema algum em você fazer, tá bom? Não vejo problema algum, de verdade. Eu nunca me preocupei com isso, nunca me preocupei com isso. Meus guias nunca deixaram de receber oferenda porque era lua isso ou aquilo, tá certo? A única coisa que eu já presenciei é Exu e Pombagira não gostam de receber oferenda de dia, né? Quando tá aquele, principalmente se tiver aquele solão, aí eles costumam ficar meio enfurecidos. Mas fora isso, eu não vejo motivos para você jogar fora uma comida que você fez, para você descartar as coisas que você comprou, porque de repente você descobriu que era lua minguante. Não faz sentido na minha cabeça, não faz sentido se a gente for analisar de maneira mais racional, tá? E dentro disso que eu acabei de ler para vocês, que está na própria documentação, fundamentação da Umbanda, pelo menos Umbanda sagrada, né, que é o que a gente segue, eu não vejo motivo, realmente não vejo motivo para você deixar de fazer a sua oferenda por causa da lua, tá bom? Essa é uma coisa. A segunda coisa que me chegou essa semana foi: Sara, mas eu tenho que dar 7 dias de intervalo entre uma oferenda e outra, tá? Aí, tudo, gente, tudo eu vou buscar na fundamentação. Para mim, religião que impõe dogma e que não faz sentido na minha cabeça, eu não aceito, tá? Eu não aceito. Eu realmente não aceito. Então, tudo eu vou lá e eu busco, e eu procuro, ou eu pergunto para a Vó Benedita, eu pergunto para quem estiver perto, porque a nossa religião é uma religião raciocinada, né? Não é uma religião que a gente fica seguindo as coisas sem pensar. Não é assim. A Umbanda, desde a Umbanda, graças a Deus, é uma religião raciocinada, uma religião de fundamentos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz quando eu ouvi essa história dos 7 dias, eu pensei comigo, nossa, mas por quê, né? A gente sabe que cada dia, de novo, entrando na questão da... Oi, Ju, boa tarde. Manda um beijão pra Céu. Entrando de novo na questão das horas planetárias, planetas e tudo mais, a gente sabe que o passar do tempo tem energias diferentes. Hora a hora, minuto a minuto, nós temos um eletromagnetismo diferente atuando sobre tudo e todos, tá bom? Então a gente sabe que
Na segunda-feira talvez eu tenha um magnetismo, na terça eu vou ter outro, na quarta eu vou ter outro. Só que não é só o dia. O dia para nós, a gente olha no relógio e fala assim, meu dia começou agora. Mas a hora planetária não funciona assim. O eletromagnetismo não é assim, não é pela hora do relógio. O eletromagnetismo muda e tem horas diferentes. Se vocês quiserem começar a utilizar isso como base para fazer uma oferenda, tá certo? Se utilizar das horas planetárias, eu acho muito legal, muito legal. A gente devia consultar a hora planetária, inclusive para assinar contrato e tudo mais. As pessoas me ligam justo agora. Para assinar contrato, para comprar casa, para fazer curso, enfim. A gente deveria ter esse costume, né, de consultar as horas planetárias. Eu acho que seria uma prática muito interessante, tá? E segundo o Rubens, vocês mesmos viram, baseada em eletromagnetismo mesmo, em influências eletromagnéticas em cima de nós, em cima do que a gente está vivendo, tá? Então, se eu for levar isso em consideração, eu vou verificar que cada dia, com o passar das horas, eu tenho uma influência diferente. Então, na segunda é uma, na terça é outra. Só que assim, de segunda para terça pode mudar no meio do dia, pode mudar às 10 horas da manhã, pode mudar à meia-noite, pode mudar às 2 da tarde. Eu não sei, tem que ir lá verificar, tá bom? Eu não sei de cor e cada ano passa, cada ano muda. Se vocês quiserem a tabela de horas planetárias, comprem o Almanac 2018, da editora Pensamento, um livrinho fininho assim, não é muito caro e você pode usar o ano inteiro, tá? Não tem problema algum, beleza? Então, assim, se eu for levar isso em consideração, segunda eu vou ter um eletromagnetismo, vou ter uma energia, terça eu vou ter outra, quarta eu vou ter outra, quinta eu vou ter outra, sexta eu vou ter outra, eu fiquei pensando, tá, mas por que eu tenho que pular 7 dias? E aí, Vó Benedita na hora falou assim para mim, algumas oferendas vibram durante 7 dias, nos 7 sentidos, em todos os 7 tronos, vai passando aquela energia. E por isso é bom, é recomendável que se aguarde. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria. E daí eu mentalmente falei assim, tá, vó, mas quando que é e quando que não é? Como é que eu vou saber? E ela me deu o exemplo, né? Mentalmente ela me deu o exemplo das oferendas que eu fiz para ela, por exemplo, quando eu abri a nossa casa aqui, o terreiro de Umbanda, eu fiz 7 oferendas para a Vó Benedita, né, firmezas para ela na natureza, em 7 campos, nos campos de todos os tronos, e eu tinha que fazer todo domingo, eu não podia nem adiantar, nem atrasar nenhum dia, tinha que ser cravado todo domingo, sem pular um. Se eu pulasse um, eu tinha que começar de novo, tá? Ela falou, nesse caso, tinha que ser certinho. Mas no caso de oferendas de firmeza, que a grande maioria das pessoas fazem, não tem necessidade nenhuma de esperar 7 dias. Pode fazer uma no sábado e outra no domingo, se você quiser. Se você tiver disponibilidade, não tem problema nenhum. Entendeu? Ana, beijo, amor. Não tem problema nenhum, gente. Nenhum. A não ser que o seu guia diga para você, olha, você me firmou hoje, agora espera 3 dias para você firmar o outro. Ou, olha, não firma o outro até os 15 dias. Tem coisas que a gente não tem nem capacidade de entender ainda, tá? E eu acho assim, o que acontece muito? A pessoa um dia ouviu o guia dela falar, olha, você fez uma firmeza para mim hoje, a próxima só daqui 7 dias, tá? Aí ela ouviu isso do guia dela e ela pegou isso como verdade absoluta e começou a disseminar isso para todo mundo e falar assim, olha, você fez uma oferenda, tem que esperar 7 dias para fazer outro. Mas não é o caso.
O guia falou para ela, era no caso dela, era no caso particular dela. Por X, Y, Z, e se a pessoa não teve nem a curiosidade de perguntar, porque eu pergunto, tá? Eu pergunto. A Vó Benedita costuma me explicar. Exu não costuma explicar, não. Faz de conta que você não perguntou nada e fica por isso mesmo. Tipo assim, se vira, né? Vai estudar e não me enche o saco. Mas a Vó Benedita, por exemplo, é um guia que costuma me explicar, que costuma me dar exemplos, principalmente com imagens, assim, é bem legal. Então, essa foi um tabu, digamos assim, que eu perguntei para ela na hora, porque um filho de fé veio me perguntar se ele poderia. Eu, na minha cabeça, também nunca levei isso em consideração. Nunca, 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 nunca. Sempre fiz as minhas oferendas no local onde o guia pedia, com os elementos que o guia ou o orixá havia solicitado. Sempre usei muito a minha bússola interna, a minha intuição, claro, o meu carinho, né, por eles. Nunca me preocupei, gente, com vou fazer oferenda agora e só daqui 7 dias. Ai, que lua será que é hoje? Nunca me preocupei com isso, tá? E, de novo, coisas que os meus... Oi, Marisa, tudo bem? Coisas que os meus guias já reclamaram com relação ao tempo, né? A passagem do tempo vou dar um exemplo clássico. Fui fazer a oferenda de firmeza da minha pombagira, que por sinal é minha guia de frente, né? Antes da abertura da casa. Então era uma oferenda gigantesca, com muitos elementos, porque era realmente para montar o assentamento dela. Então tinha uma toalha de 1,5 m de diâmetro, 8 alguidares, era um negócio assim gigantesco. E eu cheguei, sabia que ela não queria que fizesse de dia, mas o guia tem que compreender que nós moramos na cidade, que a grande maioria dos espaços reservados à oferenda para nós não aceita que a gente fique depois das 6. Então, assim, o guia tem que se adaptar, gente, não tem o que fazer. Se eu não tenho uma chácara minha, que eu possa chegar lá na natureza e fazer, eu vou num lugar pago, eu vou no Santuário de Umbanda, eu vou lá em Nazaré Paulista, eu vou em algum lugar. Nesse caso, nós fomos lá em Nazaré Paulista. E a gente acabou tendo uns problemas na ida, nós chegamos lá 5 horas da tarde, 5 e pouco da tarde, fecha 5h30. E era uma oferenda gigante, tinha que montar. E Dona Rosa veio falando na minha cabeça, eu não chego antes das 6. E eu falando para ela, olha, fecha 5h30. 5h30 eu vou ter que sair de lá. E ela na minha cabeça, antes das 6 eu não vou. Antes das 6 eu não vou. E eu já preocupadíssima. Mas cheguei lá, montei tudo o mais rápido possível. Quando o sol morreu e deu 6 horas da tarde, ela veio. E a gente quase foi expulso de lá, eu e o Diego estava me cambonando. A gente ri disso hoje, mas foi muito estressante, foi muito difícil conseguir fazer. Eu preocupado com o horário e ela achando lindo, porque estava tudo um breu, um escuro danado. Mas, de novo, que lua que era? Não me preocupei com nada disso, gente. Com nada disso. Era o dia que eu podia ir. Os meus guias sabem que a minha hora, o meu dia a dia é complicado, entendeu? Se eu for, além de tudo que eu tenho que fazer, se eu for me preocupar com a lua, com o dia da semana, com o seu... Cara, eu não faço oferenda nunca. Não faço oferenda nunca. Então, eu acho que, de novo, tem que passar pelo crivo da nossa racionalidade. A nossa fé é uma fé raciocinada, é uma fé estudada, é uma fé que Pai Benedito de Aruanda fez questão de trazer fundamentos e tudo mais. Existem correlações de energia
e hora, e planeta, e lua, e sol, existem, mas quem entre nós pode se dar o luxo de levar tudo isso em consideração na hora de fazer uma oferenda? Quem? De novo, talvez quem já more numa zona rural, sei lá, mas eu conheço um casal, né, a Pri e o Márcio. A Pri e o Márcio moram lá numa zona mais rural, mais afastada. Só, é um casal que eu conheço, gente, que teria acesso à natureza e tudo mais no dia e na hora que eles quisessem, porque eles já estão lá. Um casal eu conheço, tá? Então, essa live de hoje realmente foi uma live, os assuntos que a gente discute aqui no IBA são realmente assuntos de despertar de consciência e tudo mais. Não é sempre que a gente fala de assunto bandista. Hoje foi extremamente voltado, digamos assim, né, mais para o público umbandista ou simpatizante e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, é um assunto, sim, que faz parte dessa coisa de abrir a cabeça, sabe? De pensar fora da caixinha. A gente não pode engolir tudo que chega. Não importa de quem veio, e mesmo eu tô falando isso tudo aqui para vocês, tá? Cara, vai lá, vai pesquisar, pergunta pro teu guia, faz o que eu fiz. Na hora que eu recebi a informação, a primeira coisa que eu fiz foi assim, vó, como é que é esse negócio aí? Eles atendem a gente, sabe? Se você prestar atenção, a resposta vem. Então, a gente não pode ficar nessa história de não vou fazer, a lua isso, o dia da semana. Cara, é o dia que você tem para fazer? Vai. Vai com amor, vai com fé, vai com carinho, leva tudo aquilo que ele te pediu. E já que nós estamos nesse assunto, outra coisa, tá? Oferenda não precisa ser supermercado, tá bom, gente? Eu tenho visto umas oferendas por aí, cara, gigantescas, assim, gigantescas. De novo, eu fiz uma oferenda com uma toalha de 1,5 m, 8 unidades e tudo mais, porque não era uma oferenda de firmeza, era um assentamento para um terreiro que ia abrir. Olha a diferença. O seu guia, se você quer fazer uma oferenda, cara, um elemento de cada tipo. Um elemento eólico, que pode ser um charuto, que pode ser um incenso, que pode ser até ervas que você põe ali, põe para queimar, para fazer um fumacê legal, sabe? Um elemento eólico, um elemento aquático, um elemento terra, um elemento vegetal, um elemento. Não precisa passar e fazer o supermercado. O seu guia realmente, ele não precisa de tudo aquilo ali. Tem muita gente que fala assim, eu preciso fazer uma oferenda, mas eu tô tão sem dinheiro. Cara, seja simples. Seja simples. A grande maioria das coisas que você usa numa oferenda, inclusive, se você for fazer na natureza, você acha lá. Você acha lá. Você não tem morim? Não precisa de morim, não precisa de toalha. Faz uma cama de flor. Distribui fubá. Sabe? Distribui fubá. Eu me lembro que eu fiz uma oferenda uma vez, uma firmezinha pequena para um caboclo e eu esqueci o morim em casa. Mas ele tinha pedido 7 tipos de sementes diferentes, né? E eu comprei um saco de feijão pequenininho, um de milho, um de não sei o que. Comprei. Ele falou assim, filha, não tem problema, fez um desenho bonito, ficou parecendo uma mandala no chão, assim, ficou lindo. Pequenininho, assim, 30 centímetros. Dispus os elementos em cima, acendi a vela, o charuto. Ele veio e ficou felicíssimo. Até hoje ele nunca pediu para eu refazer. Nunca. Então, vamos de novo pensar. Não precisa de exibição, gente. Não precisa.
Não precisa fazer aquela oferenda gigante, tirar foto, postar no Facebook. Não precisa. Seu guia não precisa disso, tá? Presta bem atenção no que ele te pedir. Seja simples. Seja o mais natural possível. Recolha o lixo. Aquelas coisas que a gente tá cansado de falar, né? Mas é sempre bom refletir e lembrar. E se você só pode ir naquele dia e é lua minguante, vai naquele dia. Vai naquele dia. Não deixa de fazer sua oferenda por causa da lua. Não vale a pena, tá? Seu guia pode estar precisando daqueles elementos para te ajudar. E você não foi, não fez por causa da lua, ele não consegue te ajudar, porque ele precisa daquele elemento. Né? E aí depois você vai falar assim, poxa, caboclo, mas eu pedi tanto. Ele vai te dar uma cacetada na cabeça, vai falar para você, poxa, mas eu falei para você ir, você ficou olhando a lua, né? É isso que ele vai falar para você. Então, gente, era mais isso. Hoje era para falar para vocês um pouquinho desses mitos, vamos dizer assim, né? Dessas verdades que nem sempre são absolutas, e para pedir um pouquinho mais de discernimento nessa hora, tá bom? Esse vídeo vai ficar aqui na página do IBA, do Instituto Benedita de Aruanda. Nós vamos fazer o download desse vídeo também, vamos colocar ele lá no canal do Café com Macumba, dentro do YouTube, tá? Depois, no post desse vídeo, eu vou colocar o link do YouTube também. Vocês que gostaram do vídeo, se puderem ir até lá, só deixar seu like, fazer um subscribe naquele canal, nos ajuda muito, tá bom? E até semana que vem. Aqueles de vocês que quiserem sugerir pauta, quiserem sugerir o que a gente precisa discutir na semana que vem, por favor, deixa no comentário, eu anoto, a gente verifica se cabe dentro da nossa proposta, e aí, semana que vem, a gente discute, tá bom? Um final de semana maravilhoso para todos vocês. Aqueles que puderem vir à nossa casa na sexta-feira serão muito bem-vindos. E até semana que vem, gente. Um beijão para vocês. Até.